quero trazer uma palavra a todos. Uma palavra o qual o Senhor tratou no meu coração, e é especial essa palavra, que se encontra na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2. Gostaria de meditar com os irmãos nesta palavra. Capítulo 2 e versículo 25, para a glória de Deus. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vou ler mais uma vez. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, ouvintes, temos tantas promessas feitas por homens, promessas até mesmo o qual ouvimos da boca de Deus para a nossa vida. Observamos, irmãos, a nossa vida como tantas promessas são feitas ao homem. O governo faz promessas ao homem. No trabalho, algum gerente, um supervisor, ele nos faz também promessas, dizendo, olha, se esforce, estude, que eu vou te ajudar a subir aqui nesta firma. O governo, ele oferece promessas, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E enfim, irmãos, nós também temos promessas que Deus ele faz para nós, promessas, irmãos, de ministério. Olha, você vai pregar palavra, você vai ser um pastor, irmã, você vai tomar conta de departamento, enfim, são tantas promessas, irmãos, que a nós, Deus ele permite para a nossa vida e o homem faz também. Porém, irmãos, há uma promessa que é superior a todas as promessas. Há uma promessa que ela é superior a qualquer promessa que nós temos nessa terra enquanto vivermos, que é a vida eterna. E observamos, João ele escreve, esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Quem fez esta promessa para nós? Foi Jesus. Foi o Senhor dos senhores. Aquele que faz uma promessa e não falha. É aquele que fala e ele cumpre o que ele fala, porque ele é a palavra. Ele é fiel. E João diz, esta é a promessa que ele nos fez. Igreja, nós temos promessa de Deus. E esta promessa, ela tem que estar no coração de todos. Qual é? É a vida eterna. Irmãos, bem sabemos que aqui estamos de passagem. Somos como a erva do campo, como um vapor. Observamos a natureza humana que nós temos, que é passageira. A nossa natureza humana é passageira. Observe, você lembra quando você era ainda assim uma criança, crescendo, se tornando um adolescente. Depois você observa a sua beleza como jovem. O jovem é bonito, né? Ele transmite a beleza, mas a idade vai passando. Você vai observando que o homem ele vai se envelhecendo, porque aqui na terra tudo é passageiro. Observamos a natureza, o ciclo da vida, enfim, tudo é passageiro. Mas nós temos que firmar os nossos pés em Cristo e o nosso coração nesta promessa que é fiel para a nossa vida, que é a promessa de vida eterna. Porque o mundo, ele vive até mesmo com promessas, mas o mundo vive dizendo, eu vou fazer de tudo porque vai acabar e vai ter fim.
Mas eu glorifico a Deus, porque a igreja de Cristo que somos nós vivemos sim neste mundo, vivemos nesta terra, sim, nós vivemos, mas nós vivemos já crendo, olhando com os olhos da fé, vivemos sabendo do que Deus tem preparado para nós, que é um lugar especial para nós, tanto que Cristo, para consolar o coração dos discípulos perturbados, porque Cristo iria para a cruz, e iria cumprir a sua missão, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Ei, tem muitas moradas, tem lugar para você, tem lugar para sua família, tem lugar para nós lá no céu. E esta promessa é o que faz o coração do crente, do cristão arder, viver. O que faz nós observarmos a nossa vida, porque andamos nesta vida, irmãos, sofremos, quantas das vezes choramos, quantas das vezes caminhando, chorando, momentos de tristeza, desilusão na nossa vida, mas o que faz a alegria ferver é saber, como João numa revelação ele teve dizendo, em Apocalipse capítulo 21, lá ele começa a dizer assim, que ele via a nova cidade, e ele dizia no verso 5 assim, dizendo que Deus, ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, que Deus, ele vai limpar dos nossos olhos o sofrimento, Deus, ele vai tirar de nós, irmão, esse momento difícil que você passa, que só você e Deus sabe, e ele diz que lá não haverá mais morte, não vai ter morte, lá não haverá mais dor, é um lugar preparado para nós, e é maravilhoso. É o que me faz feliz a cada dia, é saber que se dormirmos, nós sabemos que dormiremos no Senhor, e o Senhor tem um lugar preparado para nós. Isso serve para nós, num ponto primeiramente, como um consolo para a sua igreja. Tanto se nós observarmos, irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele vai dizendo um pouco, falando sobre o arrebatamento. E ele começa a tirar algumas dúvidas sobre aqueles que dormiam no Senhor, porque muitos, eles não tinham mais esperança, e muitos dormiam no Senhor. E Paulo ele começa a dizer que aqueles que dormiam no Senhor ressuscitarão primeiro. E depois nós que estarmos vivos, subiremos juntamente com eles para o céu, junto com o Senhor. Então observamos que isto é um consolo para a sua igreja, é um consolo para a nossa alma, sabermos que se não alcançarmos promessa nessa terra, saiba que tem um lugar especial para a sua vida. Se você não conseguir o sonho que você tanto deseja, saiba que tem umas moradas celestiais para você. Saiba que Jesus, ele passou tudo aquilo na cruz do Calvário, por amor da sua alma, para preparar este lugar lindo e especial para nós. Mas também, irmãos, observando esta promessa, em um outro ponto nós vemos que ela nos traz também uma advertência. Ela nos traz um alerta para nós. Por quê? Se Deus ele tem esta promessa, ele mesmo, Jesus diz, olha, a minha vinda será repentina. Eu tenho esse lugar preparado para vocês, mas vocês que estão na terra, fiquem em alerta. Ei, irmãos, e é tão especial ficarmos em alerta, que se nós lemos
Jesus ele diz que a sua vinda será como nos dias de Noé. Ele compara naquele tempo, no tempo onde Noé estava, e Deus achou graça em Noé, dizendo para Noé que iria destruir a terra, os homens da terra, e somente ele e a sua família iriam se salvar, porque Noé achou graça. Noé, ele era falho, pecador sim, mas ele achou graça, ele tinha um coração quebrantado para Deus. Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Mas Deus falou: Noé, você vai construir a arca. Ele tinha que construir a arca. Deus era poderoso para fazer, mas não. Ele tinha que se esforçar a cumprir o que Deus tinha para ele, que era construir aquela arca. E não diferente nós. Sabemos no que Deus ele tem posto para nós cumprirmos aqui nesta terra. É por isso que nos traz um alerta, que nós sabemos que pela palavra nós temos que estar alerta em cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em saber que o Senhor, ele tem uma missão para a sua igreja, ele tem uma missão para cada um individualmente. E saber que no final vai ter um troféu, que é o céu. Mas, porém, temos uma advertência. Porque na época de Noé, muitos casavam, davam em casamento, vivia uma vida como se não tivesse fim. E Deus ele estava se cansando daquela maneira do homem. Observe, meus irmãos, como estamos nos dias atuais, os dias que vivemos, vendo o homem indo de mal a pior, observando o mundo, influenciando a geração, as coisas que tem criado neste mundo, influenciando o homem cada vez mais. A intenção é afastar o homem de Deus, fazer com que o homem se apegue com as coisas desta vida, achando que aqui é tudo, mas não. Por isso há uma advertência para a sua igreja, para nós, vigiarmos constantemente. Porque Jesus diz que nem o Pai, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, unicamente o Pai sabe quando o Filho vai buscar a igreja, buscar os seus escolhidos. Somente o Pai sabe, nem mesmo Cristo Jesus. Então há momento para nós observarmos a nossa vida, vermos os acontecimentos neste mundo, e observarmos que a vinda do Senhor cada vez mais se aproxima. E nós como igreja temos que andar em alerta. Por isso, para que não possamos ser, irmãos, encontrados em um momento ruim. Por isso que Jesus, irmãos, ele cada vez mais, ele sempre falou para os seus discípulos estar em alerta, e ele fala para nós andarmos em alerta, porque estavam todos no mundo gozando, naquela época de Noé, todos estavam se deliciando com as coisas do mundo, mas veio a chuva e pegou a todos, quando eles menos esperavam, e assim será a vinda do Filho do Homem. Nós temos que estar, irmãos, nesse alerta. Como eu disse, é tão lindo saber que Deus ele nos ama de uma forma tão especial, que Ele, através de uma promessa de vida eterna, Ele consola a nossa alma, nos dá coragem, nos dá ânimo, dizendo para nós: vamos, caminhamos mais um pouquinho, mais um poucochinho de tempo, porque o que há de vir virá, e não vai tardar, tem um momento certo. Mas também é uma advertência para nós como igreja, de estarmos como luz para esse mundo, de estarmos apercebidos, para que não seja como um laço, tão de repente,
e não estejamos atentos àquilo que Deus tem falado. Irmãos, é tão claro que os acontecimentos deste tempo que nós vivemos, dessa atualidade, está pregando que Cristo, Ele se aproxima. Observe como está este mundo. Observe essa pandemia que estamos passando. Isso é um despertamento, é um alerta. Observe a natureza. A natureza está pregando. Observe, temos notícias agora de nuvem de gafanhoto vindo para o Brasil. E o pessoal, ei, isso é um despertamento. E cada coisa, observe, cada vez mais a criminalidade aumentando, o desemprego, é tanta coisa. Mas para nós, é momento de despertarmos e fazermos o que Cristo nos ensinou. Quando Ele nos diz assim, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O momento que vivemos é momento de buscar a este Deus. É momento de focarmos a nossa vida em buscar a este Deus. Em focar em fazer a sua obra. Em focar nas coisas espirituais. Em cumprir o ministério, em fazer aquilo que Deus nos ordenou. O momento que estamos é um momento de despertamento. Não é momento de dormir espiritualmente. Não é momento de parar. Não é momento de estacionar. Não é. É momento de buscar a Deus. É um verbo no imperativo, dizendo uma ordem, buscai. Igreja, buscai a Deus. Por isso que Isaías, ele profetiza, buscai, enquanto é tempo. Enquanto você pode achar. Busca enquanto é tempo. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós nos entregarmos mais. De nós buscarmos, rasgarmos os nossos corações em oração, em súplica, pela nação, pela nossa família, em levar esta palavra, em fazer isto, porque isto é agradável a Deus. Esse é o momento propício de buscarmos a Deus. E ao lembrar que Cristo voltará a buscar a sua igreja, em uma advertência, é tão lindo como não meditar numa parábola que ele nos trouxe, sobre 10 virgens que esperava ali o esposo. Só que 5 eram o quê? Prudente, mas 5 insensatas. 5 estavam ali na prudência, ouvindo, esperando, querendo o esposo. Elas estavam ali preparadas, querendo o esposo. Mas 5 não queriam. Até queriam no seu coração, mas se conseguisse. E tardando o esposo, todas dormiram. Mas elas ouviram um grito, aí vem o esposo. E as que estavam preparadas, prepararam o seu azeite. Nós temos que nos preparar. É momento de levantar e preparar a nossa lamparina, botar azeite na lamparina. É momento de nós estarmos preparados, porque Cristo voltará a qualquer momento para buscar o seu povo. E nós vemos que na palavra está escrito que as insensatas batiam na porta. Mas ele disse, eu não vos conheço. Agora, as preparadas foram para as bodas. Ei, é momento de nós nos prepararmos.
irmãos. É momento de buscar a Deus, observar tudo isto e buscar. É por isso que temos que buscar primeiramente a Deus. Temos afazeres, temos a nossa vida secular, maravilha, nós temos, mas nós temos primeiramente que fazer o que Deus tem para nós. Nós temos que primeiramente preservar aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Ao sabermos que Ele nos presenteou com uma promessa maravilhosa que é a vida eterna. Não tem fim, é eterna. É uma promessa que somente Jesus pode dar ao homem. Ninguém pode conceder esta promessa ao homem. Somente o Filho de Deus que venceu aquela cruz. Ele pode conceder para nós esta promessa fiel e verdadeira. E esta palavra é a que soa na minha alma nesta noite. A vida eterna. Talvez nós buscamos algumas coisas nesta vida que, se primeiramente buscarmos a Deus e pedirmos para o Senhor, Ele pode nos conceder. Mas ao pensar que tudo aqui vai passar, um dia eu parei e disse para minha esposa assim: você parou já para analisar uma coisa? O nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso dia para o trabalho, para as coisas daqui. A gente luta para comprar uma casa, luta para comprar um carrinho ou uma moto, luta para criar os filhos, sobreviver, tentar sobreviver nesta vida. Você luta para isso, luta. E saber que no final tudo vai ficar aqui. E saber que você lutou, mas vai ficar tudo aqui. O carro, a casa, vai tudo se findar, vai ter fim. Agora, em saber que se buscarmos aquilo que Deus tem para nós, edificarmos a nossa vida, a nossa casa espiritual, em buscarmos a presença de Deus, buscarmos primeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. Ei, não pare de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus, porque isso tem recompensa grande. Uma certa vez Pedro pergunta para Jesus: nossa, mestre, nós deixamos de tudo para servir ao Senhor, que nós receberemos? Jesus fala para ele: olha, vocês vão receber 100 vezes mais, tanto nessa terra como na vida vindoura. Você pode até receber aqui, desfrutar aqui, mas tem um lugar que não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada que consome, que é a vida eterna, E pense comigo, reflita um minuto no seu coração. Como é maravilhoso, como é gostoso quando você sente a presença de Deus, quando você sente o Espírito de Deus do seu lado, te abraçando, nos momentos mais difíceis da sua vida aqui nessa terra, quando você se sente, vamos dizer assim, um nada, esquecido, você sente a presença de Deus te abraçando, você sente o amigo Espírito Santo, te dando aquele abraço que vem do alto, que não vem da terra. É tão maravilhoso. Agora, irmãos, que maravilhoso será
estar face a face com Ele, face a face com Cristo, face a face com o Senhor da nossa alma, face a face com Jesus, em saber que Ele ofereceu a sua vida e junto estaremos com Ele para todo sempre. É algo inexplicável. Não podemos dizer a nossa reação, porque seremos transformados, mas no corpo carnal é motivo de querer se alegrar, chorar, porque você vai estar bem pertinho daquele que te amou, daquele que te ama, daquele que te escolheu, daquele que olhou para você e não te desprezou, aquele que observou a sua vida quando muitos não davam nada para você. Ele te amou, Ele te escolheu e falou: é você. É por isso que a vida eterna é maravilhoso. É uma promessa preparada para nós, para a nossa vida. Que alegria! Que alegria esta promessa para nós. Ei, meu irmão e minha irmã, esta promessa é a principal para a nossa vida. Esta promessa é a principal promessa para a nossa vida. Então alegra o teu coração, alegra a tua alma, sobre tudo que está acontecendo, alegra a tua alma, saiba que Deus Ele tem uma promessa para nós, e esta promessa é a vida eterna. Ah, que promessa maravilhosa. Não temos palavras para expressar aquilo que Cristo tem preparado para nós. Mas é uma advertência para nós vivermos e sabermos que Jesus Ele é maravilhoso. Estar andando para o céu, como um peregrino, em terras estranhas, mas em busca da sua morada. Ei, irmão, vamos passar por muitos momentos nesta vida. Pode se preparar. Momentos bons, sim, mas também momentos maus. Mas só de saber que no final podemos dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Jesus, nesta promessa. Eu deixo esta palavra para o seu coração nessa noite. Eu deixo esta promessa para a sua vida. Eu deixo essa mensagem para a sua alma. E saber, vida eterna. Vida eterna. Todas as promessas que Deus faz para nós são louváveis. Mas guarde essa, foque nessa, seja o seu alvo, a vida eterna. Faça disso o seu dia a dia, que você vai observar que vai ser diferente. Em saber que Deus tem um lugar preparado para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.